Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Paula Zarilli. Ela é formada em fonoaudiologia pela Unicamp, com especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp também. Obrigada pela entrevista, Paula. Eu que agradeço pelo convite. Paula, eu queria saber o que é o transtorno do espectro autista? Bom, então, vamos lá. Transtorno do espectro autista é classificado como um transtorno do desenvolvimento, ou seja, um transtorno que ocorre durante o período da maturação e do desenvolvimento neurológico da criança. Então, são sinais que acontecem antes, aí a gente já tem sinais precoces, antes dos 3 anos a gente já consegue ver muitos sinais e ele é caracterizado por prejuízos na comunicação, na interação social e em padrões restritos e repetitivos de comportamento. Tá. Eu sei que tem alguns níveis, né, de autismo. Você pode falar esses níveis quais são? Sim. Como é que são? Muito legal essa pergunta, porque hoje, né, a gente tem o transtorno do espectro autista, ou seja, né, dentro desse espectro cabem muitas variações. Então a gente tem desde casos muito leves a casos mais severos. Então a gente tem casos moderados, leves, severos, e hoje, atualmente, a nomenclatura, ela classifica também o transtorno do espectro autista de acordo com a sua dificuldade na linguagem funcional e também na ocorrência ou não da deficiência intelectual. Então, a gente tem aí pessoas com autismo que têm a deficiência intelectual ou não, e também que têm prejuízos maiores ou menores na linguagem funcional. Quais sintomas? Tá bom. Pode, claro, perfeito. Paula, quais são os principais sintomas? Tá, então é muito legal a gente ter isso em mente, até pra gente tentar identificar. A gente sabe que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores são os prognósticos, né? Melhor desempenho a gente vai ter da criança com TEA. Então, aí pensando nas crianças menores, né? Antes dos 18 meses, né? A gente já consegue ver muitos sinais. Então, por exemplo, né? A gente tem aí nessa idade mais precoce, as crianças que não respondem ao chamado, então você chama pelo nome, ela não responde, falta do contato visual, né? Se interessam por estímulos repetitivos, então, por exemplo, rodas de carrinhos, interruptores, então ficam repetindo esses comportamentos, tá? Tem uma dificuldade de demonstrar afetividade e identificar também essa afetividade no outro, tá? E aí também um dos principais motivos pelos quais a criança vai para um serviço fazer avaliação, que é o atraso da aquisição da linguagem, né? E aí, principalmente a partir disso, eu como fonoaudióloga também, né? A gente consegue identificar outros sintomas também, tá? E esse atraso, ele se daria assim, porque que nem tem algumas crianças com 2 anos e meio, que ainda não falam, né? Sim. É normal ou é importante levar no fono? Não, então a gente vê que a criança com 2 anos e meio, ela já tem um repertório de linguagem bastante grande, né? Então demora para falar ou ela não tem muita intenção de se comunicar. Então é sempre importante estar atento a esses sinais para procurar um profissional. Normalmente o fonoaudiólogo acaba sendo uma porta de entrada por conta disso, né? Atraso de linguagem, onde a gente leva no fonoaudiólogo. E aí é importante que o fonoaudiólogo também faça um encaminhamento para outros profissionais para fazer um diagnóstico adequado, tá? Multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar. Então a questão da atenção compartilhada, que é compartilhar com o outro aquilo que eu estou fazendo, um objeto, interagir com o outro na brincadeira, tá? O brincar social, então, buscar o outro, fazer essas brincadeiras. As crianças autistas, elas costumam brincar muito sozinhas, né? Então, isso são um dos sinais que a gente observa também, tá? Prejuízo na imitação, então, eles têm muita dificuldade em imitar o outro, né? Assim como a dificuldade de manter o contato visual, de olhar para você, por exemplo, imitar o que você está fazendo, tá? Isso são características do TEA. Restrições alimentares, então é uma característica bem marcante, então as dificuldades alimentares, na seletividade alimentar, porque aí entra na questão do processamento sensorial. As crianças com TEA têm dificuldade em processar os estímulos, e aí por isso a gente vê as crianças que se incomodam muito com os sons, com a luz. Muito intenso. Sim, sim, intenso ou às vezes hiporreativo também, né? Mas aí a questão da seletividade alimentar também se dá por conta dessas questões do processamento sensorial. Lidar com o tato, com o cheiro. Então, são características bem importantes.
E aí tem a questão do uso restrito dos gestos, não se comunicar por gestos, dificuldade em brincadeiras de faz de contas, brincadeiras coletivas. Mais lúdicas, assim? Sim, sim, eles têm brincadeiras um pouco mais repetitivas ou também de não trazer o outro para a brincadeira, né? E aí, dificuldade de manter um diálogo, iniciar um diálogo, buscar o outro para manter esse turno comunicativo, tá? Eu já vi um caso de uma criança, ela tinha um desenvolvimento normal, lá pelos 2 anos ela começou como se fosse regredir. Sim, isso acontece também. Sim, a gente tem o caso do autismo regressivo, que a gente fala, que a criança ela vai atingindo todas as habilidades, aí por volta de 2 anos ali ela começa a perder algumas habilidades. Isso também é uma característica, né? Então, quando a gente leva isso em consideração que a criança perdeu algumas habilidades, é um indício também de que pode... Os padrões de comportamento restrito e repetitivo, né? Então, os interesses específicos, ter um interesse específico em algum tema, ter a questão da ecolalia, que é uma repetição de palavras ou frases ouvidas anteriormente ou imediatas. Então, a gente tem a ecolalia imediata, que normalmente a gente pergunta, por exemplo, para a criança, qual é o seu nome? E ao invés de ela responder, o meu nome é João, ela vai responder com qual é o seu nome? Então, é um prejuízo aí na pragmática, no uso da linguagem, e também tem a ecolalia que ela é tardia. Então, uma frase que ela pode ter ouvido há um tempo atrás, de uma pessoa, de um desenho, alguma coisa que ela tenha ouvido, e ela usa naquele contexto da linguagem. Então, além das ecolalias, os padrões repetitivos de movimentos, né, que aí são as estereotipias, que são padrões de comportamentos repetitivos, por exemplo, com as mãos, ou até mesmo vocais, que as crianças ficam fazendo alguns sons, né, alguns barulhinhos aí. Às vezes algumas ficam se mexendo. Sim, se balançando, né, ou com as mãos. Tem vários tipos de comportamentos repetitivos, né, estereotipados. A gente também tem, principalmente aí, a dificuldade na interação social, na intenção comunicativa, na intenção de se comunicar com o outro. Além aí na interação social, a gente também tem a falta do contato visual ou um contato visual restrito. Eu olho por um curto período de tempo, eu desvio o olhar. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria de fazer mais algum comentário? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e de falar sobre esse assunto. A gente sabe que ainda é muito importante falar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre essas questões. Eu tenho a minha experiência profissional, eu atuo na avaliação e na intervenção de crianças com TEA, mas eu também tenho a minha experiência que é pessoal, do meu irmão, que tem 19 anos hoje, então a gente sabe, eu sei como é estar na outra ponta também, dos familiares, então é muito importante que conscientizar, porque até hoje eu vejo nos meus pacientes as mesmas dificuldades que eu via lá atrás com o meu irmão, então a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, embora a gente já tenha tido muitos avanços, né, tanto na questão da ciência, em políticas públicas, mas a gente ainda tem muita coisa a fazer. Sim, sim. Você está super convidada para mais entrevistas aqui com a gente, depois a gente combina, e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estou aqui com o Juninho Parodi. Ele é diretor do Colégio Objetivo e da Unip e é vereador da Câmara Municipal de Itatiba. Ele também é o presidente da Frente Parlamentar de Defesa de Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Muito obrigada pela entrevista, Juninho. Bom, primeiro agradecer a sua presença, é um prazer estar recebendo você, também com a Paula, parceira nossa aqui dessa frente. A ideia da gente é poder divulgar as pessoas para que, por meio da informação, desse conhecimento, as pessoas saibam mais sobre o autismo, né? E é um período especial, que é o mês do autismo. Então a gente quer fazer parte, ficar marcado e auxiliar essas famílias, né? Pessoal, para que cada vez mais vamos desmistificando e conhecendo junto, né, o autismo. Trazendo mais conhecimento, mais experiência, né? Que nem a própria Paula falou, que ela tem experiência ali com a família. Você não também como diretor, né? A gente, por mais que a gente fale, né, é uma doença teoricamente nova. Sim. Porque há 10 anos atrás se via de um outro jeito, há 20 anos não se via. Então nós vimos depois de pós-pandemia muitas mudanças em todas as doenças, as características foram se mudando. E cada vez mais vai acontecer isso, graças à informação, ao conhecimento, vai evoluindo, né? A medicina mudando e evoluindo. Então acho que isso é um conjunto de ações que vai fazer para que a gente conheça, trabalhe melhor,
Tem ações pedagógicas, no meu caso eu trabalho com escola, uma das preocupações é como incluir essas crianças na escola, ou como torná-las inclusivas, né? A gente sabe que são desafios, mas precisam ser conhecidos para ser vivenciados e aperfeiçoados. Aqui na escola tem alguns autistas? Eu tenho alunos autistas, e a grande dificuldade, por ter diversos tipos de autismo, nós temos que passar por uma triagem, e entra o trabalho dos profissionais, que nós, da pedagogia, nós não somos especializados. Por melhor que seja o professor, é um conjunto de coisas que vão nortear o trabalho da gente. Então, normalmente a gente pede para que se faça uma triagem junto a clínicas, a profissionais especializados, e vem com o laudo para que a gente venha trabalhar em conjunto. É uma parceria entre a clínica que faz a triagem, entre nós professores e a família. Não dá, é um trabalho que tem que, através, em todos os sentidos, a parceria. Isso não é exclusivo só de escola. Em qualquer segmento a gente vai ver isso, que as parcerias que vão fazer a diferença. E até com os próprios alunos, né? Para eles não aceitarem, né? Mas incluírem. A palavra inclusão, ela é uma palavra muito meio que... Foi um caminho que foi se achado. Mas ela não é bem isso, porque uma coisa é você colocar uma criança numa sala de aula, outra coisa é você falar que ela está inclusa. E ela, para ser inclusa, ela tem que ser inclusa pela totalidade. Na sala de aula é um aspecto, nós temos um intervalo, nós temos dentro das aulas de educação física, de informática, de robótica. No nosso caso aqui, então, o desafio não é só colocar, o desafio é conviver e criar rotinas, né? E como tudo isso a gente está aprendendo, então não existe nada exato, assim, ó, esse é o único caminho certo, não existe. E cada ser é único, né? E a gente tem que tentar extrair o melhor de cada um deles também. Sim. E tem algum projeto que a frente está lançando? Quais são os objetivos de vocês? A frente parlamentar, ela visa desenvolver políticas públicas através de parcerias com famílias, com entidades, com associações. Por que a parceria? Porque mais do que nunca são eles que vão fazer o levantamento das demandas. Hoje nós temos algumas dificuldades. Nós não sabemos exatos números, mas com exatidão, do autismo aqui em Itatiba, na educação, na saúde, na ação social. Isso é uma preocupação da gente. Então nós estamos já enviamos documentos solicitando esses números, né? Que como é tudo novo, as próprias secretarias também estão nos ajudando, é um desafio, né? E nós precisamos saber, primeiro quantos somos, onde estamos, né? E aí, a partir daí, a gente criar a sociedade junto com a gente. E nós estamos vendo que várias famílias, a partir do momento que a gente criou a frente parlamentar, elas vêm vindo junto com a gente, elas viram na frente um meio de inclusão, um apoio de políticas, né? Então nós estamos estudando. Recentemente, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Obras, que nós fomos, só para citar um exemplo, mas é real, apesar de não ser voltado do autismo, mas é uma de inclusão. Na nova revitalização do centro de Itatiba, nós vamos ter rampas em todas as ruas. Que ótimo. Então isso é fantástico. Piso tátil do cego. Então nós precisamos evoluir, né? Enquanto cidadão, enquanto política pública, né? Então eu acho que assim, se não é o ideal, nós já estamos evoluindo e melhorando. E aí, com o Down não é diferente, com o autismo não é diferente, nós precisamos saber onde estão os números, as famílias estão nos buscando, e através da frente parlamentar, a frente é um meio pelo qual, né, ela é suprapartidária, ou seja, ela não é voltada para a política de um partido, de um vereador, é um grupo de vereadores que, em parceria com a Câmara Municipal, que está atuando junto com as entidades. E no finalzinho desse mês aqui, nos próximos dias, a gente vai ter um fórum de debates. Então essa é a ideia da gente, criar situações onde a família participe, a sociedade participa, as entidades são parceiras com a gente, se envolvam cada vez mais. E nós estamos caminhando, porque nós temos parceiros, pessoas que se identificaram com as causas, secretarias que sabem da necessidade de criar políticas públicas voltadas para o autismo. Então nós estamos vendo com projetos agora voltados para atendimento em supermercado, para inclusão em comércio. Então é um conjunto de ações, porque às vezes acontece
de uma mãe que está com autismo, está numa fila e a pessoa não entende que aquela criança não para. Não é que a criança não para. Não é que ela ela não é tem mal uma educada. Isso. Ela tem uma característica que dificulta ela naquele momento de ficar esperando uma fila longa, às vezes de banco, supermercado. Então a gente está criando, um exemplo, um projeto de lei para que essa criança tenha atendimento prioritário na fila e seja identificada como tal. Não é uma discriminada, é o contrário, em virtude daquilo, ela tem um benefício. O que hoje, isso foi se mudando ao longo dos anos, né? As famílias também tinham um papel que elas parecia que não se expunham, hoje estão mais expostas. Parece que tinha vergonha. Pós a pandemia parece que ficou uma coisa reforçada, então nós vamos vindo com políticas aí, acredito que vai melhorar muito. Mas nós temos parcerias com deputadas federais, deputados estaduais, porque nós sozinhos nós não vamos fazer isso. A frente parlamentar mesmo é uma frente estadual. Então a gente está conseguindo, nós já conseguimos um centro de autismo para Itatiba, que a qualquer momento, a hora que o prefeito estiver fazendo finalizando algumas obras, nós vamos entrar por meio da Carla Zambelli, da deputada. Então eu acho que são passos importantes. A partir do momento que eu anunciei isso outro dia, eu também já vieram um grupo que toma conta do centro de autismo que eles têm aqui em Itatiba, vieram pedir parceria. E assim a gente vai caminhando, né? Porque não existe, né, nada pronto, né? Existe, como alguns falam, né, a frase é de São Francisco, que no caminhar se faz o caminho, né? E assim a gente vai fazendo também com a frente parlamentar. Caso alguém queira entrar em contato para poder ou ajudar ou quiser alguns profissionais, como eles podem entrar em contato? Pode entrar através das próprias associações, né, que tem as entidades que já trabalham com as crianças, né, com autismo, e também através do gabinete. Nós somos em 5 vereadores hoje, né, na Câmara, que é eu, né, o Juninho Parodi, o Washington Bortolossi, o pastor William, a Leila Bedani e o José Roberto Feitosa. Os gabinetes nossos estão abertos para o pessoal nos procurar, para nos ajudar, darem sugestões, dicas, e é importante que a gente esteja junto. Hoje, o grande referencial nosso é a família. E se a família conseguir participar cada vez mais, eu tenho certeza que nós vamos viver um novo tempo com o autismo, com outras características para a cidade de Itatiba. Uma cidade talvez muito mais inclusa, né? Recentemente, não é o assunto agora, mas nós conseguimos brinquedos adaptados. Pela primeira vez, os 2 parques, o Linear e o Parque da Juventude, tem brinquedo para cadeirante. Ai, que bacana. Né? Um balanço. Então, isso são passos importantes. Sim. Mas levamos quantos anos? Não sei, mas importa que a partir de agora eles tenham onde se brincar. Sim. E a família sente que, tipo assim, meu filho pela primeira vez pode brincar num balanço. Né? Então, são coisas que nós vamos caminhando. Não existe um único jeito certo. Mas é bacana a gente ver que a família é parceira da gente, as associações. E nós estamos, por meio dos deputados também, viabilizando projetos, viabilizando emenda parlamentar para que as entidades possam nos ajudar e superar cada vez mais. E vem projetos de leis muito bons, por meio de parceria junto das entidades. A gente sozinho, a gente não faz nada. E eu agradeço a você, porque é por meio desse tipo de trabalho que a gente vai chegando a outras pessoas, a famílias que nos assistem, né, que estão participando com a gente. Nós pode sempre contar com a gente, de verdade. Obrigado. Somos parceiros aí, o que vocês precisarem. E que nem esse mês, que nem você comentou, esse mês de abril, ele está mais voltado para o autista, mas em outros meses que tiverem outras... A forma vamos pensar assim, de dar uma comemoração, né, uma data especial, é só para reforçar. Isso. Que é a nossa causa é o ano todo, né? E não é só o autismo, não é só o cadeirante, isso é fixo. O que eu acho que assim, eu penso assim, né? Deus nos dá uma oportunidade única de fazer o bem a outras pessoas para que se torne mais digna. Numa sociedade que é difícil por si só. Você imagine, a gente está buscando sempre a dignidade, a parte mais onde todas sejam incluídas mesmo, de uma forma positiva. Houve muitos avanços, mas a gente crê que tem muito mais a ser avançado. Sim. Graças, de novo, a profissionais especialistas, porque a gente, eu trabalho com a educação, é muito pouco, é uma área muito pouquinho, mas nós estamos de outras, medicina, de médicos, especialistas. Nós vamos para fora do Brasil, a gente vai ver que já existem escolas especializadas no autismo. É só autismo, não é um exemplo de uma PAI que absorve vários segmentos. Não.
É uma escola exclusiva para aquilo. Desde quando a criança nasce, ela já recebe um número, um nome, já fica, a mãe é monitorada até onde que eu vou levar minha filha? Naquela escola. É aquela escola que ela passa o dia com especialistas. Então nós precisamos, se Deus quiser, questão de tempo, Itatiba não vai ser diferente, o Brasil não vai ser diferente, nós vamos estar dando passos aí para que essas pessoas realmente sejam incluídas numa sociedade mais igualitária. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu na frente. Agradeço vocês aí por ser também. parceiros, né? A Paula, toda a equipe que está sempre junto com a gente, a Vanessa, o pessoal que nos ajudam. E isso aí, que na verdade a gente é meio, né? No fim, são as próprias crianças, as próprias pessoas que precisam da gente. E que esse mês aqui, o mês de abril, seja um mês diferenciado para nossas crianças aí que estão buscando cada vez mais participação nessa sociedade aí. Obrigada novamente. Obrigado. Gente, é isso aí. Acompanhe o nosso canal, tem vários vídeos. Faz um Qflix aí, acompanha todos os vídeos anteriores aí. E é isso. Depois a gente vai trazer mais informações para vocês também, até o final do mês agora de abril. E é isso. Um beijo, gente, e até mais. Tchau!